Olá, eu sou Alex de São Martins, professor da disciplina Técnicas Digitais para o curso de Eletrônica Integrado Ensino Médio, na ETEC Rubens de Faria e Souza, em Sorocaba. Nesta videoaula, irei falar sobre expressões booleanas e portas lógicas. Os tópicos a serem discutidos são os seguintes: conceitos básicos de álgebra booleana, operações e ou e não, tabelas verdade e exemplos de funções lógicas. Uma introdução. A principal diferença com relação à álgebra tradicional reside no fato de que as variáveis e funções podem assumir apenas dois possíveis valores, 0 ou 1, ou seja, é um tipo especial de álgebra que trabalha com números binários. Então, nesse tipo de álgebra booleana, ou eu vou ter situações no qual eu tenho uma relação verdadeira da entrada para a saída, ou uma relação falsa, verdadeira é 1 e falso é 0. Na álgebra booleana, por estarmos trabalhando com valores discretos, ou seja, duas possibilidades, nós conseguimos descrever uma lista cobrindo todas as possibilidades para a saída de uma função. Então, se eu tiver duas variáveis como entrada, a minha saída vai apresentar 4 possibilidades diferentes. Se eu tiver 3 variáveis de entrada, minha saída vai apresentar 8 possibilidades diferentes, sempre trabalhando com um expoente de 2. A operação E é a primeira das 3 operações fundamentais da álgebra booleana, sendo que a saída é verdadeira apenas quando ambos os operadores forem verdadeiros. Ou seja, quando A e B for 0, a saída é 0. Se um deles for 0, a saída também é 0. Quando os dois forem 1, a saída vai ser 1. A simbologia para a operação E é esta daqui. A porta E, ela apresenta o chip 7408 para aplicações práticas, tá ok? Então no pino 14 eu alimento com o positivo da fonte e o pino 7 eu conecto o GND, ou terra. Um diagrama de tempo pode ser apresentado para representar a tabela verdade. Então, quando eu tiver 0, equivale a nível lógico baixo. Quando eu tiver 1, equivale a nível lógico alto. E a minha saída vai ser nível lógico alto apenas quando ambas as entradas forem nível lógico alto também. Na operação OU, que é a segunda operação fundamental, podemos obter a saída 1 quando um dos operadores for verdadeiro. Então, por exemplo, primeira linha os dois são falsos, né? São 0. Agora, na segunda, o B é verdadeiro, então a saída 1. Na terceira, o A é verdadeiro, saída 1. E na quarta, que os dois são verdadeiros, a saída também é 1. A simbologia para a operação OU é essa daqui. Porta OU, na prática, ela é utilizada através do chip 7432, onde da mesma forma a da Índia tem a alimentação no pino 14 e o Terra vai no pino 7. E eu possuo aí 4 portas lógicas para aplicação em um determinado circuito lógico. No diagrama de tempo, nós podemos fazer uma analogia da tabela verdade com tensão em função do tempo. Então, quando eu tiver nível lógico baixo, nos dois casos, minha saída vai ser nível lógico baixo. Se um dos casos o nível lógico for alto, a minha saída vai ser alta. Então, em geral, eu possuo 75% da forma de onda de saída em nível alto e 25% em nível baixo. Tá ok? E a operação não ou not do inglês, que seria a terceira, é simplesmente o complemento da entrada, ou o inverso. Então, se eu entrar com 0, saída 1. Se eu entrar com 1, saída 0. E a simbologia da not é esse daqui.
A operação não, ela é utilizada na prática com o chip 74 e o 04. Pino 14 e o 7 são destinados para alimentação. E na porta NOT nós temos 6 portas que podem ser utilizadas em um único chip, diferente da O e da E, que apresentam apenas 4 portas. O diagrama de tempo possui apenas uma variável, por quê? Porque na NOT eu tenho que a minha saída vai ser inversa da entrada. Então eu tenho uma entrada e na minha saída eu vou apresentar apenas o complemento. Então se eu entro com 1, minha saída é 0. Se eu entro com 0, minha saída é 1. As tabelas verdades. Então a listagem sistemática de todas as possibilidades de uma função booleana são representadas através dessa tabela. Então aqui nós temos um exemplo. Um f de A, B e C, então 3 variáveis, no qual tem a operação AND, das 3. Então, no primeiro caso, a gente faz o seguinte, a gente divide essa operação aqui, essa AND de 3 variáveis, em 2 operações. Então eu faço A e B, e o resultado que der de A e B, eu faço EC. A e B vai dar 0 para as 4 primeiras linhas, porque o A é 0. E na operação E, se eu tiver 0 em uma das entradas, a minha saída é 0. Na quinta e na sexta linha, minha variável B é 0. Então a minha saída vai ser 0 para a quinta e sexta linha também. Quando que vai ser 1? Apenas na sétima, aliás, e na oitava linha. Por quê? A e B são 1 apenas nessas duas linhas. E o resultado da operação final A e B e C vai ser 0 da primeira até a sétima linha e vai ser 1 apenas para a última linha, porque é justamente o único caso que eu tenho 1 para a variável C e 1 como resultado de A e B. Outro exemplo é A e B barrado e C. Nesse caso eu vou dividir, eu vou resolver o B barrado, então eu vou pegar a coluna do B, o que for 0 vai ser 1 e o que for 1 vai ser 0. Eu vou passar para essa outra coluna aqui, B barrado. E daí eu faço o resultado da coluna do B barrado com a coluna do A. Uma porta E, certo? Quando eu tiver 0 na entrada, 0 na saída. Então 4 zeros na minha saída inicial, porque o A vale 0. E o B barrado, ele vai ser 1 e 1. Então 1 na quinta linha e 1 na sexta linha. Nesse caso, o A também é 1 na quinta e 1 na sexta. Então, minha saída A e B barrado vai ser 1 e 1. O B barrado é 0 para a sétima e para a oitava linha. Então, vai ser 0 e 0 para a sétima e para a oitava linha como resultado de A e B barrado. A e B barrado e C vai dar 1 apenas na sexta linha. Por quê? Na sexta linha é o momento que C vale 1 e A e B barrado vale 1. Pô, mas o A e B barrado vale 1 também na quinta linha, mas o C nesse caso vale 0. Então a minha saída vai ser 0 e vai ser 1 apenas na minha sexta linha para essa tabela. Então essa função é verdadeira na sexta possibilidade da tabela lógica. Ou ainda, apenas para quando A for 1, B for 0 e C for 1. Mais um exemplo aí, um pouquinho mais complexo, é esse daqui. Eu tenho A e B barrado e parênteses C ou A barrado. Fecha parênteses, tá ok? Nesse caso, recomenda-se que a gente vá separando por operação. Então eu tenho que fazer uma NOT para A, uma NOT para B, daí eu faço uma operação E para A e B barrado, e uma operação OU para A barrado ou C, tá ok? No final, o que eu obtiver aqui nessas duas colunas, eu faço a operação E, tá ok? Então, resolvendo aqui, ó, rapidamente, 4 zeros, operação OU, 4 zeros, B barrado é 0 quando? Nas duas últimas linhas.
Então, eu vou ter 0 nas duas últimas. O C ou A vai ser 0 apenas em qual linha? Quando o C for 0 e o A barrado for 0. Só que o A barrado é 0 aqui e o C é 0 também nessa linha, que seria a quinta linha, tá ok? Então, para a quinta linha, eu vou ter o nível lógico 0. E para a sexta linha, no caso, sexta não, sétima, o C vai ser 0 e o meu A barrado vai ser 0 também. Então, a operação OU vai ser 0. No último caso, eu tenho uma E. A E é 0 sempre que uma das entradas for 0. E as entradas serão quem? A e B barrado, E daí, parênteses, né? C ou A barrado. É 0. É 0 da primeira até a quarta linha. Por quê? Porque A e B barrado é 0. Então, o 0 na saída. Pô, o meu C ou A barrado é 0 na quinta linha, justamente no momento que A e B barrado é 1. Então, a minha saída vai ser 0 também, porque eu tenho um 0 na entrada da minha end, tá ok? Que é esse daqui. Vai ser um quando? Quando A e B barrado e, parênteses, C ou A barrado for 1, que é justamente nesse caso aqui. Então, na minha sexta linha, eu vou obter o caso verdadeiro. Então, quando que vai acionar minha função? Quando A for nível lógico 1, B for 0 e C for 1. Tá ok? Circuitos lógicos a partir de expressões booleanas. A seguir, podemos identificar operações lógicas através, circuitos lógicos através de operações booleanas ou identificar uma operação booleana através de um circuito lógico. Então aqui nós temos um exemplo. F de AB igual a barrado EB ou A EB barrado. Então o que nós fazemos? Nós colocamos duas barras, uma para A, uma para B, e as portas que nós vamos utilizar. Eu tenho uma E, duas Es. Duas Es, uma OU, uma NOT para A e uma NOT para B. Então vamos realizar as ligações. A barrado, B barrado, uma entrada da B numa end e uma entrada da A também em uma end. Tá ok? Então a saída da A barrado entrou na end. Tá ok? Com quem? Com B. E em seguida eu tenho quem? Eu tenho A ligado numa end e vem o B barrado, certo? Por último, elas vão se unir aonde? Na porta OU. Então eu vou sair das duas portas end e vou chegar na porta OU para gerar a saída da minha função lógica, tá ok? Pô, mas o circuito lógico anterior ficou muito desorganizado, ficou linha cruzando linha, ficou uma bagunça para enxergar. Então o que a gente faz? A gente reescreve para conseguir depois montar a expressão booleana a partir do circuito. Então, reescrevendo o circuito de forma a ficar mais organizado, nós podemos chegar em algo parecido com isso, sem ficar cruzando linhas e tendo também um menor número possível de ligações. Tá ok? Então, as expressões booleanas a partir de circuitos lógicos, elas são obtidas através de cada ponto do circuito. Então, por exemplo, esse ponto é o A. Esse ponto não é mais o A, é quem? É o A barrado, tá ok? Esse ponto é o B. Esse ponto é o A. E esse daqui? É o B barrado, tá? E na saída da porta end eu tenho o quê? Eu tenho o A barrado e end B, que são as duas variáveis que estão chegando. Mesma coisa na porta end inferior. É o A chegando e o B barrado. E a saída? É uma OU. A OU é representada pelo símbolo de mais. Então a saída vai ser A e B ou A e B barrado. Por fim, podemos escrever a expressão booleana. Eu não tenho A e B, então é uma função de duas variáveis.
no qual tenho como saída A barrado e B, ou A e B barrado. Tá ok? Essa função, ela representa uma porta denominada como shore. Tá ok? A shore, ela funciona de que forma? Quando uma das entradas for nível lógico 1 e a outra for o complemento, 0 no caso, por exemplo, eu posso ter A valendo 0, B valendo 1, ou A valendo 1 e B valendo 0. O que vai acontecer? Se A for 0 e B for 1, 0 barrado vai dar 1. 1 e 1 é 1. Por quê? Na OU, se eu tiver 1 em uma das entradas, já é 1 na minha saída. Então a minha saída vai ser 1 sempre que eu tiver um valor que é o complemento. No caso, se eu tivesse 0 para B, 0, e A, se o A tivesse valendo 1 aqui, o A barrado valesse 1, eu teria 0 e 1, daria 0. Mas, pô, aqui o A não vale 1, 1 e 0 é diferente. O A vale 1 e o B é 0, então eu vou barrar o 0, 1 e 1, 1 na saída. Então, sempre que as variáveis forem diferentes, eu vou ter 0 na minha saída. Isso é o resultado de uma porta shore, que nós veremos mais para frente no decorrer do nosso curso, tá ok? Então aqui eu tenho algumas referências bibliográficas, tá ok? E após essa videoaula, nós teremos um experimento prático para demonstrar, através do uso dos chips, o funcionamento de cada uma das portas lógicas e iremos montar um sistema lógico para comparar os dados obtidos na teoria com os dados obtidos na montagem experimental. E no fim será elaborado um relatório pelos alunos para que eu possa avaliá-los. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de todos.